Estamos de volta com Impressões, hoje tendo como entrevistado o jornalista, escritor e também diretor técnico do jornal União, Walter Galvão. Antes do intervalo ele falava sobre os 41 anos de jornalismo, né, Galvão? Como é que você analisa a realidade do nosso jornalismo atual, que tem passado por intensas e rápidas mudanças nos últimos tempos? É verdade. Eu queria dar 2 depoimentos. Um depoimento, eu tive a alegria de ser convidado recentemente para integrar um grupo de comunicação, de assessoramento a uma candidatura política aqui em João Pessoa. E esse trabalho de assessorar a candidata me levou a ter um contato com todas as redações. Eu posso dizer que eu tive um contato com todas as redações e o que eu vi foi assim, uma renovação plena de profissionais que, dentro das dificuldades técnicas que os profissionais formados nas universidades brasileiras hoje, em qualquer centro, encontram, mesmo dentro desse quadro de problemas, de desníveis de currículo e tal, eu vi uma geração bastante preparada e entusiasmada para a prática do jornalismo. Jornalismo em suas várias perspectivas. Jornalismo como sensibilização da sociedade para que elas percebam as suas contradições e os seus avanços. Então, jornalismo como função analítica e crítica e interpretativa. Jornalismo como prestação de serviço, aquele que você pode construir indicativos de agenda para que as pessoas decidam coisas boas sobre o cotidiano. Também o jornalismo investigativo. Então, nós temos aí essas 3 perspectivas que, pelo contato que eu tive nas redações, eu fico bastante tranquilo em dizer que essa qualidade ela está sendo posta a serviço da população. Numa outra perspectiva, eu queria fazer um recorte de gênero, né, para dar esse depoimento que as redações hoje, as principais, as mais empoderadas, as mais arrojadas, estão sendo dirigidas atualmente por mulheres. Então, na mídia clássica ou a grande imprensa, nós temos aí as colegas jornalistas que estão dirigindo e fazendo um ótimo trabalho. Nesse recorte aí de espaço de ocupação de poder, de expressão, de discursividade a partir de uma visão masculina ou de uma visão feminina do mundo, essa questão das mudanças dos novos arranjos de gênero, né? Pessoas transgêneros e tudo que ocuparam e estão ocupando cada vez mais o espaço na comunicação. Então há essa grande sinalização para o jornalismo acolhendo as mudanças da sociedade. E nós temos aí também, numa outra perspectiva, a questão do aporte tecnológico para a atividade, certo? Nós nunca tivemos tanta disponibilidade para agregar e distribuir a informação jornalística, né? Que a gente sempre... Aí você tem todo um aparato das redes sociais, dos canais de autopublicação que mudaram parâmetros do jornalismo, mas nós estamos falando aqui na perspectiva da notícia, certo? Que é o bem público, que é a informação transformada na notícia, que é um produto à disposição da sociedade, produto pelo qual a sociedade, inclusive, se dispõe a pagar, certo? Então, nós temos, nessa lógica do aporte tecnológico, grandes avanços para o armazenamento, a curadoria da informação e a distribuição da informação em plataformas multimodais, vamos dizer assim. Você tem, num grupo de comunicação clássica, você teria o quê? A transmissão direta, ao vivo,
pela internet, que é feita, né, nessa sensibilização direta. Você teria um tratamento de imagem, texto, para a fixação de determinados parâmetros do cotidiano, essa informação que vem pela internet para os veículos clássicos, a televisão, eletrônicos, a televisão e o rádio e os portais, e você teria ainda a terceira instância de preparação e curadoria dessa informação no jornalismo impresso, que vive o seu momento, vamos dizer assim, de grande transformação, alguns diriam agônico, eu diria realmente de crise, na perspectiva da palavra crise, que também é transformação. Então, na questão do jornalismo impresso, que nós já testemunhamos ao longo dos últimos 10 anos, a extinção de alguns veículos importantes, eu diria o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, falaria do jornal O Norte, aqui em João Pessoa, não é? E de um jornal que classicamente é um jornal de Campina Grande, que é o Jornal da Paraíba, que também descontinuou a sua edição, e Campina também, além do Jornal da Paraíba, perdeu também o Diário da Borborema. Nós temos hoje na Paraíba, circulando diariamente, 2 jornais. 2 jornais, certo? Então, essa crise, né, ela é uma crise de hábitos, certo? Uma crise de hábitos pela disponibilidade da informação em vários dispositivos, e também é uma crise essencial de um modelo de negócio. Um modelo de negócios em que a busca pela informação, ela passa por outros tipos de agenciamento e também sem mais o aparato industrial que é necessário para a produção da informação impressa. Já que nós estamos falando sobre jornalismo, sobre o jornal impresso, né, entramos nesse assunto, você é atualmente diretor técnico do jornal A União. Isso. É um jornal oficial. E quais são os desafios? São diferentes os desafios do jornal A União daqueles, por exemplo, enfrentados pelo Correio da Paraíba, para se manter nas bancas, para se manter chegando ao cidadão e para se manter informando bem o cidadão? Veja, a perspectiva minha hoje de observação do jornal A União é que é uma proposta do Estado e uma proposta de governo de manutenção de serviços para a população, na perspectiva de que há temporalidades diferentes convivendo na mesma ambiência social ou nessa tecnosfera, né, teorizada por Milton Santos, o nosso grande filósofo da geografia, a nossa tecnosfera, que comporta níveis de percepção e de expressão diferenciados, em que a leitura impressa é um grau de iniciação também para setores da população que ainda não têm acesso a esse tipo de leitura. Se nós pensarmos num grande problema, na persistência do abismo, que é termos no país, em regiões analfabetos, entre 9% e até 19% em grupos populacionais diferenciados. Aí essa é a minha perspectiva de observação do porquê o governo mantém um jornal. Então nós precisaríamos e precisamos ainda distribuir ao máximo a cultura da leitura. Então não caberia ao governo agora, na minha perspectiva, extinguir um dos canais de propagação da cultura, a cultura como um todo, certo? Por conta de uma crise de um modelo de negócios que não atinge a estrutura que é dita esse jornal. Porque o que é a União... A União não é um modelo de negócio, né? Certo, justamente. Além do que a União é uma empresa sustentável, certo? Uma indústria gráfica que, por decretos, presta serviços importantes ao governo do Estado, na lógica de... Você imagina os diários de classe, quanto nos são, ou todos os boletos que ainda são gerados pelo serviço público estadual. E isso requer uma indústria de grande poder... O nome
A União editor. Superintendência de Imprensa e Editora, certo? Então, há serviços industriais que fazem com que a União tenha a sua rentabilidade e ela seja uma empresa de identidade autárquica, certo? De natureza indireta, com as suas especificidades históricas aí, que lhe dá o mesmo tipo de sustentabilidade que tem uma empresa como a Energisa ou a Cagepa, por exemplo. Então, a União, além desses serviços, edita o Diário Oficial e edita também a sua mais importante expressão patrimonial, que é essa marca, a União, que a União representa o quê? O esforço de modernização via comunicação social que os republicanos resolveram fazer quando da proclamação da República aqui. Então a União hoje, manter a União, não só disponibilizar para a população uma das fontes históricas do acompanhamento do cotidiano do poder, já que a União é um registro a partir do Palácio da Redenção, e ao mesmo tempo compor a oferta de impressos para a difusão da informação. A União, então, ela se comportaria idealmente como integrante daquele princípio constitucional da publicidade, certo? Então, a União cumpre esse papel não de ser jornalismo concorrencial, oferecendo um noticiário na mesma lógica de uma empresa, mas compondo a expressividade das formas de narrar que a indústria cultural encontra. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre a trajetória de Walter Galvão em diversos cargos públicos.